Deixe também aqui suas perguntas, importante aqui para todos nós também essa interação. Bom, a gente começa agora, deixa eu trazer aqui para minha tela, nosso primeiro convidado de hoje, o Isaac Costa, que é professor do IBMEC, advogado. Seja muito bem-vindo, Isaac, bom dia para você. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Isaac, queria começar, só para a gente introduzir aqui, o projeto que regulamenta os criptoativos foi aprovado na Câmara esta semana. Queria entender um pouquinho, aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Agora vai para aprovação ainda do presidente, mas queria entender um pouco mais, saber da sua opinião, quais seriam aí os principais pontos que você destaca desse projeto, ainda que precisa dessa sanção, mas quais esses principais pontos e se ele acaba atendendo realmente os anseios dos investidores dos criptoativos? Perfeito. Esse projeto define os ativos virtuais e as prestadoras de serviços de ativos virtuais. As mais conhecidas que a gente tem são as exchanges de criptoativos. O que esse projeto estipula é que, se você quiser oferecer esse tipo de serviço no Brasil, você vai ter que se submeter a uma autorização prévia perante uma autoridade do Poder Executivo Federal, provavelmente o Banco Central do Brasil. Ou seja, não é qualquer um que vai poder chegar e sair oferecendo serviços envolvendo criptoativos no Brasil. Tá? Além disso, essas empresas vão ficar sujeitas a uma fiscalização pelo Poder Executivo Federal e vão ter que desenvolver políticas e controles internos e, principalmente, comunicar operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF. Ou seja, você vai ter alguma segurança jurídica e encargos que vão ser impostos a essas empresas para que elas possam oferecer esses serviços. Com isso, você vai ter um pouco mais de proteção ao investidor, consumidor no nosso país. Essa é a visão geral, a principal novidade trazida por esse projeto. Isaac, antes da gente continuar aqui trazendo outros pontos importantes dessa conversa, deixa eu só trazer a Débora, porque o mercado abriu agora 10h04 para a gente atualizar como que está o nosso mercado. Daqui a pouco a gente volta com o Isaac para falar mais sobre os criptoativos. Vamos lá, Débora, muito bom dia para você. Um ótimo dia, Paula, um ótimo dia aí para o Felipe, para o Isaac, que está aí também já trazendo aí todas essas novidades, que acabou de sair lá em Brasília em relação aos criptoativos. Mas vamos lá, Ibovespa nesses primeiros minutinhos, Paula, está indo na contramão do que a gente vinha acompanhando já dos mercados muito otimistas lá fora depois dessa fala do Powell. A gente tem uma queda agora de 0,27%, 112.180 pontos, ou seja, os 112 mil pontos está sendo mantido por enquanto, Foi assim que a gente fechou ontem, nesse pregão de quarta-feira, logo depois da fala do Powell, que saiu aí disparando todas as bolsas. Mas hoje a gente já começa com a queda de 0,27%. Enquanto isso, no dólar futuro, a gente vai subindo 0,38%, moeda americana cotada a 5,23 por enquanto. Se a gente der uma olhada aqui no nosso mapa do calor, no nosso monitor de mercado, o varejo já começa apontando ali, nas quedas, liderando as perdas ali via Magazine Luiza, A gente também tem o setor de aéreas e turismo, porque no final das contas temos aí uma alta do dólar, mas também temos as papeleiras como o Klabin também, apesar da gente estar acompanhando essa questão da alta do dólar, é o segundo dia consecutivo que a gente tem alta do dólar, mas as papeleiras caem. Tem toda aquela questão também de oferta, que o Marco Saravalli muito bem explicou nessa quarta-feira aqui, mais cedo, logo no BMC News. Quem perdeu aí, procure na nossa playlist do nosso canal, que você vai poder ver o que o Marco falou em relação a isso. Isso pode estar afetando, já fazendo o preço nas companhias aí do setor de papel. E aí aqui na ponta positiva, olha só, eu tenho Petrobras, Petri 3, 0,36% de alta por enquanto. Prio também está subindo, ou seja, o setor de petróleo, que vem ainda numa alta, dando a segurada da gente não ter uma queda ainda maior nesses primeiros minutos, pelo menos do pregão. E isso também, claro, muito reflexo do que a gente vê em relação ao petróleo. O Brent e o WTI estão subindo, o Brent sobe mais de 1% agora, o WTI também subindo 1,19% por enquanto. É o que a gente tem nesse momento, enquanto lá nos Estados Unidos a gente continua com a maioria das bolsas em alta. Dow Jones Futura que está tentando zerar ali os ganhos, mas Nasdaq Futuro sobe 0,42%. A bolsa da tecnologia por lá que fechou uma alta muito forte nessa quarta-feira. No índice futuro agora ainda indica alta, Dow Jones Futuro também ainda está subindo. Ou seja, aqui no Brasil a gente já vinha com o índice futuro na tendência de queda e a gente segue assim. Então o Ibovespa agora cai 0,31%, 112.139 pontos. Paula.
Obrigada, Débora. Só para a gente atualizar aqui uma informação também agora, PMI industrial aqui do Brasil, medido pela S&P Global, cai de 50,8 em outubro para 44,3 em novembro. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar mais, né? Inclusive vamos conversar daqui a pouco também com o professor Alexandre Cabral, que está chegando aqui na nossa programação. Vamos discutir mais um pouco sobre a questão de economia, mas deixa eu voltar com o Isaac, que o Felipe tem perguntas também aqui para ele. Fica à vontade, Felipe. Tenho sim. Professor Isaac, muito bom dia. Um ponto importante, né, nessa legislação, né, nesse projeto sobre criptoativos, era aquela questão da segregação do patrimônio, né? Essa sugestão dos senadores era para que o patrimônio das prestadoras de serviços de ativos virtuais fosse separado do patrimônio dos investidores, principalmente aí por conta de eventos recentes que aconteceram lá fora. A gente cita a FTX, isso impactou bastante os investidores, só que esse ponto acabou sendo rejeitado. Por que ele era tão esperado pelos investidores? Quais os reflexos dessa rejeição? Isso pode atrapalhar, de alguma forma, o andamento dessa regulamentação por aqui? Perfeito, Felipe. Esse ponto ele era importante por uma perspectiva principiológica e também por uma perspectiva formal. Em primeiro lugar, ter ele na lei é algo mais forte. É um sinal para o mercado de que os prestadores de serviços de ativos virtuais não vão trabalhar como se fossem bancos. Não é? Eles não poderiam emprestar recursos que não são deles. Os recursos dos seus clientes, não poderiam se alavancar com os recursos dos seus clientes, à semelhança do que fez a FTX. Então, além disso, do ponto de vista formal, alguns especialistas discutem que não é possível, juridicamente, para o Banco Central determinar essa segregação patrimonial. Ou ainda que o Banco Central venha a fazer isso, o Poder Judiciário, quando for, por exemplo, apreciar uma falência de um prestador de serviços de ativos virtuais, ou então uma ação de execução de um credor contra esses prestadores de serviços de ativos virtuais, vai entender que essa é uma matéria que deveria ter sido tratada por lei. Então, essa segregação patrimonial, ela não seria reconhecida pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem esses dois problemas de ordem prática. Um sinal que para alguns é visto como negativo para o mercado e, ao mesmo tempo, uma dificuldade prática para a aplicação dessa norma. Professor, eu vou trazer aqui o Gabriel Monteiro, chegando na nossa programação também. Gabriel, tem perguntas para o professor Isaac. Muito bom dia para você, Gabriel. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Paula, Felipe. Agradeço pela presença do professor Isaac aqui na nossa programação. Um prazer tê-lo conversando conosco, ainda mais num momento muito importante para o mercado de criptoativos aqui brasileiro. A gente conversava há muito tempo sobre legislação, sobre regulação, e agora a gente está vendo um primeiro passo aqui no Brasil em direção a essa regulação. Um dos pontos que eu gostaria de perguntar a ti, o senhor comentou o Banco Central como sendo o órgão regulador desse mercado a partir desta nova legislação. Já é matéria decidida, já é assunto fechado, porque ainda há de ser indicado pelo Poder Executivo esse órgão responsável pela legislação. Ainda há uma divisão, uma discussão sobre se valores mobiliários deveriam ser regulados pela CVM, se toda a criptoeconomia fica a cargo do Banco Central. Qual o ônus ou o bônus dessa segregação? É melhor deixar com um órgão só? A gente ainda não tem muito decidido o que é um valor mobiliário digitalizado na criptoeconomia. Como que o senhor avalia toda essa tomada de decisão do órgão regulador e quais os próximos passos para essa decisão ser tomada? Perfeito, Gabriel. Bom dia. Essa é uma pergunta difícil, né, mas vou tentar sintetizar aqui. O grande problema é que o mercado vem trabalhando com a expectativa de que o Banco Central vai regular essa matéria. Porque o Banco Central tem sido protagonista de várias inovações regulatórias, foi o grande propulsor das fintechs no Brasil, da promoção da concorrência no setor bancário e tem feito um trabalho excepcional em matéria de regulação da inovação financeira. A CVM, em menor medida, também tem feito isso, quando regulou, por exemplo, as plataformas de crowdfunding em 2018, mas o fato é que toda essa discussão vem sinalizando que o Banco Central será o protagonista, se não o único regulador dessa matéria. Então essa é a tendência e isso é que o mercado espera. Qual é o problema aqui? Os criptoativos, quando você vê até as imagens que estão sendo mostradas agora na tela e as discussões do dia a dia, eles são utilizados muito mais como investimento do que como pagamento. E o Banco Central, tradicionalmente, se preocupa muito mais com a estabilidade financeira e com a rigidez do sistema financeiro nacional.
Tá? Então, no que diz respeito à proteção de investidores, à divulgação de informações verdadeiras, suficientes, adequadas, ao respeito aos deveres fiduciários, a colocar o interesse do investidor em primeiro lugar, tipicamente são as normas da CVM que tratam desse tema. Então, existe um risco de que tanto a lei, né, que nós já conhecemos, quanto a regulação infralegal acabará por não ter uma tutela mínima para quem deseja investir em ativos virtuais. E isso só ocorrerá se esses ativos forem valores mobiliários. E nós temos uma discussão, como você bem disse, ainda muito indefinida sobre quando um ativo virtual é ou não um valor mobiliário. Então é como se a gente tivesse um instrumento muito bom para proteger os investidores, apesar das críticas, né, apesar das ressalvas que as pessoas têm com a regulação, com o enforcement da CVM, a gente tem um instrumento adequado para proteger o investidor, mas a gente pode abrir mão de utilizar esse instrumento, deixando uma regulação que, na verdade, não ataca o principal problema, que é a proteção do investidor consumidor. Perfeitamente. Nós comentamos anteriormente aqui essa questão da segregação patrimonial que ficou de fora desse projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, e é uma discussão que ela estava sendo travada praticamente em duas frentes. As exchanges nacionais, as corretoras nascidas aqui no Brasil, defendiam essa segregação patrimonial para dar um pouco mais de clareza, segundo elas, às contas das corretoras, e as corretoras internacionais defendiam um fundo de estabilização, um fundo garantidor, como é o FGC aqui para outros tipos de investimento no Brasil. Como que fica essa relação das exchanges nacionais e internacionais? Nós teremos 180 dias a partir da sanção presidencial para que essa nova regra seja aplicada, mas quais são hoje as obrigações que serão aplicadas para essas exchanges? Elas terão de ter uma sede aqui no Brasil? Como funcionará essa internalização aqui no Brasil dessas operações? Porque a gente sabe que, conversando com exchanges nacionais, elas dizem que é muito difícil abrir uma concorrência justa com essas corretoras, porque elas têm base em outros países, as legislações são diferentes fora do Brasil. Como funcionará? A que ponto terá essa equiparação entre as corretoras aqui no Brasil e as internacionais? Haverá uma concorrência um pouco mais justa entre esses dois players? Bem, uma verdade inconveniente que precisa ser dita é que no mundo cripto existe um hiato muito grande entre o discurso e a prática. Tá? Então, de um lado, você tem a ideia de que não, nós temos que construir esse ecossistema juntos, nós temos que cooperar com as autoridades, né? Mas quando você olha as ações para além das palavras, não é exatamente o que nós observamos, né? Então, por exemplo, a questão da segregação patrimonial, eu entendo como sendo algo inconcebível que, à luz do que aconteceu recentemente com a FTX e com várias outras empresas que quebraram, querer esse mercado bancário, pessoal minha. Tá? Por outro lado, a questão da concorrência, como você bem disse, né? O que nós temos? Pelo menos até que seja editada essa norma pelo Banco Central ou pela CVM, por quem quer que seja, você não vai ter um enforcement dessa lei. Essa lei ainda não terá eficácia. Então, esse prazo de 180 dias é um prazo mínimo para o início da vigência das disposições da lei. Mas mesmo que esse prazo termine, se esgote, sem o regime propriamente estabelecido pelo Poder Executivo Federal e ainda sem que essas instituições, que essas empresas tenham obtido a autorização, você não poderá fazer o enforcement dessas regras, ou seja, você não poderá punir quem pratica algum tipo de abuso ou alguma infração contra essas normas, especificamente essas novas normas. Você não poderá punir aquelas empresas que estão prestando esse serviço sem ter sede no Brasil, as empresas que não têm nenhum tipo de controle interno para prevenir lavagem de dinheiro, ou seja, as autoridades brasileiras em matéria de ativos virtuais, elas estarão de mãos atadas. E uma crítica que eu tenho feito é que 180 dias é esse prazo mínimo, mas quando você considera todas as etapas desse processo, essa lei ela pode começar a surtir algum efeito daqui a 2 anos. E 2 anos é uma eternidade no mundo cripto. Veja só tudo que aconteceu desde 2020 para cá. Não é? Então, essa lei ela tem um valor simbólico muito importante, mas no que diz respeito ao estabelecimento de uma paridade de armas entre as exchanges brasileiras e as exchanges internacionais, infelizmente, ela não terá resultado algum. Pelo contrário, ela prejudicará as exchanges brasileiras em virtude da possibilidade da arbitragem regulatória
e dos abusos, que todas as exchanges estrangeiras abusam da sua posição. Uma coisa é o direito, outra coisa é o abuso do direito, não é? Mas quando você, por exemplo, se nega a prestar informações ao fisco brasileiro, quando você se exime de ter controles adequados a respeito de manipulação de mercado, insider trade, como a gente tem visto em algumas plataformas de NFTs, só quem perde é o investidor consumidor. A gente acha que está pagando mais barato, ou então que está tendo um melhor serviço, mas no fim nós temos um custo invisível para todo o mercado. Maravilha. Isaac, uma última pergunta, só para eu já liberá-la aqui, eu sei que a gente está estourando um pouco o nosso tempo. Nós falamos sobre essa regulação principiológica, ou seja, uma regulação apenas para colocar essa criptoeconomia sob a regulação brasileira, uma regulação bem mais aberta, sem muitas especificações, mas a gente fala sobre a definição de um órgão regulador e próximos passos para a regulação aqui no Brasil. A que ponto esses próximos passos podem ser tomados já nos próximos anos? Você comentava que ela pode demorar 1 a 2 anos para realmente ter efeito aqui no mercado brasileiro, mas quem tomará essas decisões a partir da sanção presidencial? É somente o Banco Central que editará ali a especificação dessa regulação aqui no Brasil? Quais são os próximos passos para a regulação aqui no Brasil para que ela seja um pouco mais ampla, um pouco mais incisiva e um pouco mais definitiva para o criptoativo aqui no Brasil? Os próximos passos, meu caro Gabriel, são os seguintes. Você terá a sanção presidencial, você terá a designação do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal que irá elaborar essas normas, será feita uma minuta apresentada ao público em processo de consulta pública, os agentes de mercado apresentarão manifestações, o órgão do poder público irá analisar essas manifestações e irá então editar essa norma. Depois disso, abrirá o processo de autorização e aí os agentes, as empresas irão pleitear essa autorização que deverá ser concedida aí, a gente estima pelas outras autorizações que o Banco Central tem, algo entre 6 meses e 12 meses. Então esse é o roadmap do que vai acontecer e é por isso que eu falo que os efeitos, né, eles vão começar a ser vistos entre 12, 18 e 24 meses, exatamente em função dessas etapas que a gente mencionou aqui. Maravilha. Professor Isaac, quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade por trazer, né, essa explicação aqui pra gente. Muito obrigada. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades na nossa programação. Eu que agradeço vocês, Paula, Felipe, Gabriel. Um bom dia, um bom trabalho para todos.